Beleza. Pedro está pedindo o teste 13, o Felipe o questão 6 e 23 dos testes, né? Felipe, essa que tu está pedindo é dos testes ou dos complementares? Teste, né? Então é só teste. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui pela ordem de mensagem. O primeiro que eu pedi aqui foi o Pedro, teste 3. Beleza, teste 13, 7. Ó, ele vai falar aqui de uma partícula em movimento oscilatória harmônica ao longo de um eixo inclinado de amplitude igual a 5. Opa, peraí. Então, seja lá qual for a partícula, ela tem amplitude igual a 5. Eu vou chamar ela de partícula ele não diz, hein? O nome da partícula, então eu vou dar nome. Partícula 1. E ele diz que essa partícula segue a seguinte função, né? F de t igual a 5 vezes cosseno de t, em função do tempo. F de t é igual a 5 vezes cosseno t. E realmente, não é? Se você for parar para pensar no mínimo e no máximo dessa função, é 10 a diferença entre o mínimo e o máximo. Amplitude é a metade, no caso, a amplitude é a diferença entre o máximo e o mínimo dividido por 2. Se você olhar para uma senoide ou uma cossenoide, a diferença entre o mínimo e o máximo, o módulo, né? Dividido por 2, gera isso aqui, ó. E é a amplitude. Ou seja, a amplitude nada mais é do que o módulo da diferença entre máximo e mínimo dividido por 2. Nesse caso aí você observa que realmente o módulo é 5. Isso aqui é só uma análise que eu estou fazendo, mas que pode servir aí para alguém que esteja estudando a parte de física ondulatória. Então, ao mesmo tempo, uma outra partícula inicia um movimento também harmônico centrado em 3, de amplitude 1. Só que a função dessa partícula 2, deixa eu chamar aqui, que é G de T, ela é igual a cosseno de 2t mais 3. Beleza. Aí isso é o movimento de duas partículas. Essas funções vão definir o movimento de duas partículas em função de t. E t é o tempo. É o tempo dado em segundos. Pois bem, ele quer saber quando é que essas duas partículas... Aliás, ele não faz uma pergunta. As alternativas que indicam a resposta, né? Elas se chocarão. Ou seja, se chocar significa que elas vão se encontrar. Ou seja, significa que elas, em algum momento, elas podem ou não ser iguais, porque a letra E diz que elas nunca se chocarão. Dizer que elas nunca se chocarão é dizer que a equação, a equação f de t igual a g de t não tem solução. Se tiver, elas vão se chocar. Se não tiver, beleza? Então, vamos lá. É isso que ele quer. Ele quer que nós resolvamos essa equação aí. Então, eu vou colocar aqui, ó, cosseno de 2t mais 3. Aí. Cosseno de 2t mais 3 é igual a 5 vezes o cosseno de t. Bom, cosseno de t eu não tenho muito o que fazer, não, né? E até porque eu não preciso fazer nada com ele agora, deixa ele aí. Porque eu tenho que substituir até agora, ó. Cosseno de 2t é o cosseno do arco duplo. Então, eu posso substituir por cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Mais 3 igual a 5 vezes o cosseno de t.
Aí, turma, observe que nós temos cosseno ao quadrado e cosseno. Bom, nesse caso, a gente sempre prefere ficar com uma razão só. Como já tem cosseno ao quadrado e cosseno, esse seno ao quadrado eu vou transformar em cosseno. Eu posso transformar, ó, isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado de t menos 1 menos cosseno ao quadrado de t. Mais 3 igual a 5 vezes o cosseno de t. Aqui, ó, menos com menos dá mais, ó. Nós vamos ter 2 vezes cosseno ao quadrado de t, menos 1 mais 3, ó, ou 5 cosseno de t, vem subtraindo, ó, fica menos 5 vezes cosseno de t. Aí, menos 1 mais 3 é mais 2, igual a 0. Ok? Beleza, isso aí. Chegamos numa equação de segundo grau, que eu costumo fazer usando substituição, né? Ó. Fazendo cosseno de t igual a y, nós vamos ter 2y ao quadrado menos 5y mais 2 igual a 0. Onde o delta vai ser 25 menos 4 vezes 4, 16, que é 9. Ou seja, y vai ser igual a 5 mais ou menos 3 sobre 4. Bom, 5 mais 3 é 8. 8 sobre 4 é 2. 5 menos 3 é 2. 2 sobre 4 é o meio. Bom, essa daqui eu já nem preciso dizer para vocês, né, que ela não serve, né? Porque se o cosseno de t é igual a 2, t não existe. Então, essa aqui, ó, não serve. O meio serve. O cosseno pode ser o meio sem problema. Então, quer dizer o quê? Vou finalizar aqui a questão. Então, quer dizer que o cosseno de t, para as duas partículas, para as duas funções serem iguais, o cosseno de t precisa ser igual ao meio. E cosseno de t igual ao meio, gente, é o cosseno de quem? De π sobre 3, que é 60 graus. Pronto, isso aqui é o que nós chamamos de equação fundamental. Vou iniciar aqui. Então, ou o primeiro é igual ao segundo mais 2kπ, t é igual a π sobre 3 mais 2kπ, ou menos o segundo mais 2kπ. Aí isso aqui vai gerar várias soluções, ó. Bom, infinitas, para falar a verdade. Professor, como é que eu vou saber qual é a solução que a questão quer? Bom, faça as primeiras, que é para k igual a 0, k igual a 1, e verifique nas alternativas se aparece. Aí, assim que eu fizer a primeira solução dessa aqui, ó, para k igual a 0, já vai aparecer, ó. Se k igual a 0, t é igual a π sobre 3, ó. E já tem aí nas alternativas, ó. Letra A. Olha aí que fácil. E no caso aí, quem pediu a questão foi o Pedro. Entendeu aí, Pedro, essa questão? Beleza. Agora a do Felipe. Questão 6, teste 6. Teste 6. Tira print aí dessa questão. Obrigado. Teste 6 agora. Teste 6 é o seguinte: considere seno ao quadrado mais 3 cosseno ao quadrado igual a 2. Igual a 2. O número de soluções desta equação no intervalo π 4π. Ó. O intervalo é esse. π
4π. Quantas soluções é a pergunta? Pois bem, essa questão aqui, galera, eu vejo duas formas para a gente começar a fazer ela. Bom, eu percebo que se eu colocasse para vocês fazerem, alguns iriam substituir seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, para ficar só cosseno ao quadrado. Alguns iriam substituir cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Pessoal, tem outra? Tem, só que essa é uma visão bem interessante, eu até acho. Observe que, se eu pegar, eu posso desmembrar esse seno, esse 3 cosseno ao quadrado de x, para ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de x mais 2 cosseno ao quadrado de x. Por que, professor, que o senhor pode fazer isso? Ora, 3y é y mais 2y. Ora, coisa simples. Mas por que, professor, que o senhor fez isso? Porque olha o que apareceu direto. Quanto é que vale isso aqui? Pronto, aí sai direto. Claro, professor, quer dizer que se eu fizer essa primeira não dava certo? Dava certo sim. Eu só estou mostrando um processo mais rápido e alternativo para vocês resolverem esse problema. Então, aqui, ó, o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 meio, né? Quando você tirar a raiz dos dois lados, cosseno de x vai ser mais ou menos a raiz de 2 sobre 2. Bom, galera, nós já sabemos. Eu vou falar um estilo novo de fazer essa questão aqui. Aqui, você faria, né, as soluções. Só que a questão, ela faz uma pergunta. Ela não pergunta quais são as soluções. Se ela perguntasse quais são as soluções, beleza, eu faria aquele processo, né? Cosseno x, cosseno y, x igual a y mais 2kπ, x igual a menos y mais 2kπ. Mas, professor, o que mudou na pergunta? Olha qual a pergunta da questão. Quantas soluções? Eu não preciso saber quais, só preciso saber quantas. Eu não preciso saber quem são as soluções. Professor, mas então tem uma forma mais rápida de fazer do que se ele perguntasse quem são as soluções? Sim. Como? Faça a circunferência trigonométrica. E, é claro, você tem que saber quais são os valores não, né? Os pontos, mais ou menos, onde o cosseno é raiz de 2 sobre 2 ou menos raiz de 2 sobre 2. Ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Eu não vou dizer quem são, eu até sei quem é. É 45, 135, 215, 315. Aí, para chegar em radiano, eu tenho que... Mas eu não vou me preocupar com isso, porque eu não quero saber quem são. Eu sei que no primeiro quadrante tem uma solução, no segundo quadrante tem outra, no terceiro mais uma e no quarto mais uma. Então, aqui, galera, ó, é 0 π. Observe que está começando aqui, ó. O intervalo começa aqui em π. Então, nessa primeira meia volta, de π a 2π, ó, de π a 2π, nós temos quantas soluções? 2 soluções. Ok? De 2π até 3π, nós temos mais 2. E você vai perceber que a cada meia volta, ele pega 2 soluções. E fica até fácil você fazer todas logo, porque agora só vai ficar faltando de 3π a 4π. Mas se ele perguntasse de π a 300π, você não ia fazer a cada meia volta. Você ia primeiramente perceber que cada meia volta tem 2 soluções, né? E aí pegar esse 2 e multiplicar pela quantidade de meias voltas. Nesse caso aqui, ele deu 3 meias voltas, né? Que é 4π menos π, que é 3π. Ou seja, quantas soluções nós vamos ter? Totalizando aqui, ó, 6 soluções. Resposta da questão, letra C de casa. Entendeu aí, Felipe? Entendeu essa questão? Beleza, frente aí.
Já tirei sim. Perfeito, obrigado. Bom, para fazer essa questão aqui agora, a próxima quem pediu? O João pediu o teste 23, não é? Bom, o teste 23 dá essa equação. Cosseno de 2x vezes cosseno de 4x vezes não, desculpa, mais igual a zero. Ele quer saber, ó, de novo. De novo, ele quer saber a soma das raízes. Então eu preciso saber quem são as soluções. Só que o intervalo é 0π, ó. Então é no primeiro e no segundo quadrante. Bom, para fazer essa questão aí, eu aprendi com a questão que tinha me pedido, né? Tinha me pedido o teste. O teste que tinha me pedido foi. Sim, o teste 27. Eu tinha aprendido isso aqui. Eu iria fazer substituição. Se me pedisse essa questão anteriormente, eu iria fazer substituição. Chamaria 2x de A, e eu até acho que nessa vai dar certo. E vai ficar cosseno de A mais cosseno de 2A. Aí vai ficar cosseno de 2A, que é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, resolve e no final substitui. Só que aí eu vou fazer de outra maneira essa questão. Lembre-se. Mais uma vez. Cosseno de P mais cosseno de Q é igual a 2 vezes cosseno de P mais Q sobre 2 vezes o cosseno de P menos Q sobre 2. Ó. Isso aqui é aquela típica transformação de soma em produto. Então, ó, eu posso fazer o seguinte, isso aqui, ó. Eu posso transformar isso aqui em 2 vezes cosseno de 4x mais 2x sobre 2 vezes o cosseno de 4x menos 2x sobre 2. É igual a zero. Aí, isso aqui vai ficar... Posso dividir dos dois lados por 2, para tirar esses 2 daí. Ou seja, vai ficar cosseno de 3x vezes o cosseno de x igual a zero. Bom, produto de dois números é zero. Aqui acabam os problemas, né? Ou cosseno de 3x é igual a zero, ou cosseno de x igual a zero. Bom, vamos resolver cada um aí. Aí eu vou lembrar para vocês, ó, lembrem-se. Quando você acabar um seno ou cosseno igual a zero, 1 ou menos 1, existe uma solução diferente. Dá para fazer, na verdade, uma solução diferente daquela tradicional. Observe que, para o cosseno, quando você dá... O cosseno é zero apenas em π sobre 2 e 3π sobre 2. Ou seja, ele é zero de meia e meia volta a partir do π sobre 2. Então, se você tem um cosseno de alfa igual a zero, você pode simplesmente simbolizar, ó, que alfa é igual a π sobre 2 mais kπ, de meia e meia volta. Ou seja, ou 3x é igual a π sobre 2 mais kπ, ou x é igual a π sobre 2 mais kπ. Turma, nessa segunda solução, eu só vou ter... Eu vou ter três valores. Três valores, exato. Três não, só um. Observe que... Vou botar aqui. Se k for igual a zero, então x é igual a π sobre 2. Ok, ó. Por que, professor? Ok. Porque está dentro do intervalo 0π, ó. O intervalo é esse, não se esqueça. Se tiver fora, não me serve. Agora, se você usar k igual a 1, se você usar k igual a 1, o x vai ficar π mais π sobre 2, que é 3π sobre 2. E 3π sobre 2 é maior do que π. Então, ó, isso aqui, ó, não serve. Então, nessa primeira aqui, ó, eu só tive uma solução.
é π sobre 2. Então, até agora, nessa aqui, a minha solução é π sobre 2. E nessa? Aqui eu vou ter que isolar o x primeiro, né? Ó. Isola x, vai ser, divide todo mundo por 3. Vai ser π sobre 6 mais k vezes π sobre 3. Beleza, agora vamos ver quantas soluções isso aqui me dá. Eu não posso colocar k igual a menos 1. Se eu colocar igual a k menos 1, vai ficar π sobre 6, que seria 30 graus menos 60 graus. Dá menos 30 graus. Certo? Eu até digo que se você tem dificuldade em radiano, passa para graus, nesse caso aqui, e verifique em graus, se você tem dificuldade para comparar radiano. Ok? Pode fazer assim, ó. Mas, se você consegue dominar radiano, vai no radiano. Aqui, k igual a 0. X igual a π sobre 6, está no meu intervalo. K igual a 1. Vai ficar x igual a π sobre 6 mais π sobre 3. E é 30 graus mais 60 graus, que é 90. Ou seja, π sobre 2. E até já encontrei esse resultado, já está repetindo aqui. K igual a 2. Seria 2π sobre 3, 4, 5π sobre 6. E ainda serve. Ó, essa aqui ok. Esse aqui já foi. Esse aqui ok. Aí, como próxima solução, seria k igual a 3, o x daria π mais π sobre 6. Ó, ficaria π mais π sobre 6. Esse número aqui, eu tenho certeza já que ele já é maior que π. Então, esse aqui ó, já não serve. Então, quem são as minhas soluções nessa segunda equação? π sobre 6 e 5π sobre 6. π sobre 2 eu não vou repetir, porque ele já está na primeira solução. Então, ele quer saber no final de tudo quanto é que vale a soma dessas soluções. Ó. A soma vai ser π sobre 6 mais 5π sobre 6 mais π sobre 2. Isso aqui dá 6π sobre 6, que é π, mais π sobre 2. Isso aqui é igual a 3π sobre 2. Letra D de W. Resposta da questão. Entendido aí, João? Beleza. Então, os 3 que pediram questão aí estão feitos. Desce. Mais alguém tem alguma questão que queira pedir? Senhor, pode fazer o teste 5, por favor? Teste 5, né? O valor de x mais próximo de zero, para o qual cosseno de x mais π sobre 2, 5π sobre 2 igual a 1. Ó, eu quero x próximo de zero. Cosseno de x mais 5π sobre 2 igual a 1. Bom, aqui já está direto, né? Ó, mais uma vez, apareceu o cosseno igual a 0, 1 ou menos 1. No caso aí, 1. Aí você vai olhar aqui para a circunferência trigonométrica e perceber que o cosseno ele só é 1 aqui em 0. O 0 mais 2π é de uma em uma volta. Aqui ele é menos 1, cuidado. Então, se cosseno de alfa é igual a 1, isso quer dizer que alfa é igual a 0 mais 2π, ou simplesmente K2π. Certo? Ou seja, você está dizendo então ó, que se isso aqui, se cosseno disso tudo é igual a 1, isso quer dizer que x mais 5π sobre 2 é igual a 0 mais 2π, que é K2π. Ou seja, x é igual a menos 5π sobre 2 mais K2π.
Beleza. Ele quer aquela que mais se aproxima de zero. Então, se você colocar aí... Se você colocar k igual a zero, então, x é igual a menos 5π sobre 2. Menos 5π sobre 2, galera, se você parar para querer analisar melhor, você pode botar em graus para analisar melhor. Seria 90 vezes 5, que dá... Vai dar 360 mais 90, 420. Eu não esteja enganado. 90 vezes 5 é isso. Não. É 450, desculpa. Isso aqui é próximo a menos 450 graus. Né? Beleza, são equivalentes. 450 graus está longe de 0 graus, né? Então vamos continuar. Se eu colocar k igual a 1, x vai ser menos 5π sobre 2 mais 2π. Isso aqui ó, vai dar menos π sobre 2, né? Que vai ficar menos 5π mais 4π. Isso aqui é próximo de menos 90 graus. Ó, aproximou mais de zero. E k igual a 2. K igual a 2, x vai ser igual a menos 5π sobre 2 mais 4π. Isso aqui vai ser quanto? Vai ser 4 vezes 2, 8, 3π sobre 2. 3π sobre 2 é mais próximo de quanto? Quanto em grau é 270. Ó, passou muito. Ou seja, qual desses três resultados mais se aproxima do zero? Menos 90, que é menos π sobre 2. Ou seja, letra A. Entendido? Entendi, obrigada. Mais alguma? Galera, tem umas questões aqui que vocês podem ver que envolvem assuntos de matemática 1. Como, por exemplo, se você olhar bem o teste... O teste 25. Para a gente encerrar essa aula aqui. O teste 25, ó, ele vai dizer o seguinte: qual é a solução? Se x é um número do primeiro quadrante, olha só, x é um número que está entre 90 graus e 0 graus. Isso quer dizer que ele é um arco do primeiro quadrante. Quem é a solução? Aliás, onde está? Não é quem. Isso quer dizer que você talvez possa não encontrar a solução. Você pode encontrar a localização dela. Né? Você pode saber onde está ela. Log de seno de x na base 2, ó. Log de seno x na base 2 igual a log de cosseno x na base 4. Pois bem, aqui eu vou ressaltar algumas propriedades para vocês lá de logaritmos. Uma delas é a chamada mudança de base, que diz o seguinte: se você tem log de A na base B, isso aqui você pode mudar para uma base C. Fazendo assim, ó, log de A na base C sobre log de B na base C. Okay? Os professores Helena e Marcelo já falaram isso para vocês, né? Outra, se você tem log de x na base y igual a log de z na base y, então isso aqui significa que x é igual a c. O que eu não posso aplicar na minha situação, né? Porque tem log de seno na base 2 igual a log de cosseno na base 4. As bases não são iguais. Mas eu vou procurar essa propriedade. E uma outra propriedade que a gente vai usar aqui é a seguinte, ó. Se você tem
log de x elevado a alfa na base y, isso aqui é alfa vezes log de x na base y. Eu vou usar essas três propriedades, tá bom? Pode botar 2 elevado a 2 aqui, mas o que vai fazer com esse expoente? Lembre-se que a propriedade da descida do expoente é para o logaritmando e não para a base. Entendeu, Felipe? Posso fazer o seguinte, ó. Eu posso mudar isso aqui para a base 2. Dessa forma. Aqui vai ficar log de seno x na base 2, deixa aqui. E esse aqui eu posso fazer mudança de base para a base 2, ó. Log de cosseno x na base 2 sobre log de 4 na base 2. E olha só, log de 4 na base 2, se eu disser que é igual a x, isso quer dizer que 2 elevado a x é igual a 4. E a gente sabe que o único número que é elevado a 2, que 2 elevado a ele é igual a 4, é 2. Então, x é igual a 2. Ou seja, log do seno x na base 2 é igual a 1 meio, né? Porque o 2 ficou embaixo, do log do cosseno x na base 2. Aí eu posso pegar esse 2 do denominador aqui e passar para lá multiplicando. Vai ficar 2 vezes log de seno x na base 2 igual a log de cosseno x na base 2. Aí, olha que maravilha, eu posso utilizar agora a última propriedade que eu elenquei aí para vocês, ó, e botar esse 2 lá para a potência do seno, do logaritmando. Então, vai ficar log de seno de x ao quadrado na base 2 igual a log do cosseno de x na base 2. Ó. Pronto, galera. Consegui fazer o que eu queria. Log em uma base igual a log na mesma base. Isso quer dizer o quê? Que seno ao quadrado de x igual a cosseno de x. Ó. Tiramos o logaritmo. Tiramos. Eliminamos ele. Agora vamos trabalhar de novo com trigonometria. Bom, isso aí a gente sabe fazer, né? Ó. Aqui eu posso substituir por 1 menos cosseno ao quadrado e passar todo mundo para um lado. Ó. Vai ficar cosseno ao quadrado de x mais cosseno x menos 1 igual a 0. Então, ó, se você olhar aqui, o delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes t. Vai ser 5, ó. Ou seja, quer dizer que o cosseno de x é igual a menos 1 mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. Ponto. Não pode ser menos 1 menos a raiz de 5. Por que não, professor? Porque é negativo. Negativo, galera, não pode porque a gente já viu no começo da questão que x é um número do primeiro quadrante. Então, o cosseno tem que ser positivo. Ou seja, o cosseno de x, ele vai ser a raiz de 5 menos 1 sobre 2. Isso aqui, galera, aí é que está o problema da questão no final. Não tem, a gente não conhece um cosseno que dê raiz de 5 menos 1 sobre 2, né? Observe que as alternativas da questão também não perguntam qual é exatamente o ângulo. Professor, então como é que a gente faz essa questão? Ora, vamos por aproximação. Raiz de 5, galera, é próximo de 2,2. Se você multiplicar 2,2 vezes 2,2, dá 4,84. 2,3 vezes 2,3 dá 5,29, se eu não me engano. Então, o que mais se aproxima de 5 é 2,2. Então, eu vou colocar assim, ó. Isso aqui é próximo de 2,2 menos 1 sobre 2. Que é 1,2 sobre 2, ou seja, isso aqui é próximo de 0,6. Professor, mas continuamos sem saber. Calma. Vamos para os cossenos que a gente conhece. Vamos aqui para os cossenos que a gente conhece. Vamos começar do zero. Quem é o cosseno de 0? 1. Quem é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2, que é próximo de 1,7 sobre 2, que é próximo de 0,75. Quem é o cosseno de 45 graus?
raiz de 2 sobre 2, que é próximo de 1,4 sobre 2, que é próximo de 1,7. Que é o cosseno de 60 graus. É o meio, que é 0,5. Opa, parou. Ora, cosseno de 45 é próximo de 0,7. Cosseno de 60 é próximo de 0,5, né? Bom, o cosseno de x ele é próximo de 0,6. Então, seja lá qual x que ele for, eu sei que ele vai estar entre 60 e 45 graus. Ou seja, a resposta correta é a letra A. Entendido aí? Essa é uma questão que envolve matemática 1 e 2 ao mesmo tempo. Alguma dúvida? Tirei dessa aí. Bom, envolvendo razões trigonométricas e logaritmo, é o teste 21. Olha o teste 21. Ele diz o seguinte: o conjunto das soluções da equação, ele quer o conjunto de solução dessa equação aqui, ó. Seno de 1 meio, ou π sobre 2, vezes log de x, quando não aparece a base é porque a base é 10, né? É igual a zero. Bom, o aluno olha para essa equação, olha para as soluções aí, né? Para as respostas, para as alternativas, e acha que é uma questão muito difícil. Mas, galera, pare, pense. Observe que na questão o seno estava dentro do logaritmo. Então, a gente começava usando as propriedades de logaritmo. Agora, aqui é o contrário. O logaritmo está dentro do seno. Então, eu vou começar usando as propriedades de trigonometria. Bom, eu vou dizer, ó, para melhorar a vida de vocês, ó. Eu vou colocar aqui, ó, para melhorar, fazendo π sobre 2 vezes log de x igual a y, o que a gente vai ter? Seno y igual a zero. Olha aí. Agora sim, vamos primeiro encontrar y. Depois a gente se preocupa com esse logaritmo. Bom, mais uma vez, galera. O seno não é um meio, o seno não é raiz de 2 sobre 2, o seno não é raiz de 3 sobre 2. O seno é 0, 1 ou menos 1. Quando isso acontece, eu sempre acho melhor fazer pela circunferência trigonométrica. Então, olha só. Se você olhar aqui para a circunferência trigonométrica, o seno ele vai ser 0 em 0 e π. Aí, galera, perceba que para o seno ser 0 é de meia e meia volta. Ou seja, se seno alfa é igual a 0, isso quer dizer que alfa é igual a 0 mais κπ. Ou seja, alfa é igual a κπ. Ó. Isso aqui é bem mais fácil. Em vez de escrever duas soluções, 0 mais 2κπ e π menos 0 mais 2κπ, coloque uma solução só. Facilita. Ou seja, olha aqui, ó, y é igual a κπ. Não se esquecendo que esse k é um número que, ó, inteiro. Não esqueça disso. Pronto, achei o y. Agora eu vou me preocupar com o logaritmo. Agora vamos me preocupar com o logaritmo. π sobre 2 vezes o log de x é igual a k vezes π. Posso cancelar o π dos dois lados e passar esse 2 para lá multiplicando. Ó. Vai ficar log de x igual a 2k. Só que não esqueça que quando não aparece base é porque a base é 10. Aí, aplicando a propriedade de logaritmo, ó, não se esqueça. Log
de x na base y é igual a k se somente se y elevado a k é igual a x. Essa é a definição, né, de logaritmo. Ou seja, 10 elevado a 2k é igual a x. Aí, turma, não esqueça, ó, k é um número inteiro. Então, quem é o conjunto de solução aqui? Se você pegar os primeiros inteiros negativos, né, antes do zero, que é menos 2, menos 3, você vai ter infinitas soluções para a esquerda. Aí vem 10 elevado, se k for menos 2 vezes 2, menos 4. Se k for menos 1 vezes 2, menos 2. Se k for 0, 10 elevado a 0, que é 1. Se k for 1, 10 elevado a 2. Se k for 2, 10 elevado a 4. E aí vai para o infinito. Vai ter infinitas soluções para cá. Ou seja, observe que a alternativa que melhor marca isso é a letra C de K. E aí, outra questão que envolve logaritmo e razão trigonométrica. Tirei print dessa aí. Alguma dúvida? Beleza, galera. Então, nossa semana que vem será a nossa última semana de aula. Última, né? Pois bem, exercícios apenas. Tire dúvidas dos 3 capítulos. Capítulos 4, 5 e 6. Ok? Capítulos 4, 5 e 6. Então, estudem. Vocês têm que ter um ritmo diário de estudo. Pratiquem. E todas as dúvidas de vocês que vocês tiverem, tragam para as últimas aulas da semana que vem. Nesse caso, para quem for continuar aqui totalmente remoto, nós teremos as 3 aulas. Segunda, terça, segunda e quarta. Para quem for voltar para o presencial, né, semana que vem, quem for da turma A gente só vai ter 2 aulas. E se eu não me engano, sexta, sábado não tem aula. Sábado é prova ou é simulado, alguma coisa aí para vocês. Tem alguma coisa, ou é aula mesmo, vocês sabem? Também não, né? Bom, então, é o seguinte. Quem for do A só vai ter, se eu acreditando que sábado não tem aula, acredito que só vai ter 2 aulas, que são na terça-feira. Quem for da turma B, vai ter as 3 aulas tranquilas, segunda e quarta. Quem for da turma C, vai ter um problema, porque a gente só vai ter aula na segunda. Seria uma aula só. As 2 de sábado não teria, se não tiver aula, né? Eu não sei, acredito que não, porque, se eu não me engano, o simulado de vocês no bloco 1 é dia 13, né? Não? Ou é dia 12? É dia 12, sexta. Sábado vocês têm alguma coisa, algum compromisso? Sabem? Bom, se tiver aula, beleza. Se não, a disposição das aulas já foi dada. Então, turma, por hoje é só. Fiquem com Deus, grande abraço